Qual é a sua posição disso? O que você acha dessa via política? Não, olha só, em relação a essa participação ativa, eu acho muito difícil um libertário se envolver com a política e sair incólume, né? Por quê? Porque a política é o núcleo do Estado, é o umbigo da besta, é a potestade do mal mesmo. Então, enfim, eu acho muito difícil alguém não ser chamuscado se envolver diretamente com a política. Tem uma frase do Nietzsche que eu acho muito boa para descrever isso, né? Então, ele escreveu certa vez o seguinte: quando você luta com monstros, tome cuidado para não se tornar um deles. Porque quando você olha para o abismo por muito tempo, o abismo também olha para você. É verdade. Então, quer dizer, a chance desse abismo te engolir, né, de você virar um monstro também, é muito grande. Pessoal, muito boa tarde, muito bom dia ainda são antes das 11 do meio-dia, né? Hoje vamos fazer a nossa terceira entrevista aqui do Ancap Sua Entrevista, e hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, o nosso grande amigo Marco Batalha, veio de São Paulo especialmente para fazer aqui o nosso quadro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Peter, uma honra estar aqui, você sabe a admiração que eu tenho por você, a gente veio com o maior prazer e viria de qualquer lugar que fosse do mundo para ter essa oportunidade de falar com você. Ah, excelente, excelente. E o Marco você já conhece, você conhece lá do canal, ele está sempre atuando lá, sempre gerando muito conteúdo. E, gente, tem o canal do Marco também, que está um canal sensacional, vocês não deixem de se inscrever lá. Aqueles vídeos mais teóricos que vocês têm feito, né? Pô, muito bacana. Enfim, é um micro canal, né? Tem uma meia dúzia de vídeos lá, enfim, eu estou começando e mais brincando para aprender como o negócio funciona mesmo, todas as etapas, né? Desde a redação até a produção do vídeo. Excelente. Bom, vamos começar a entrevista então. Marco, se apresenta, fala como é que você é, a sua profissão, o que você faz, enfim. Pô, eu sou biólogo, tá? Me formei faz tempo, já em 95, imagino que a maioria dos espectadores aqui ainda nem tivesse nascido naquela época. Me formei em biologia e logo depois já fiz mestrado em ecologia. Defendi meu mestrado em 97 e tal, entrei para o doutorado também direto em ecologia de novo. Legal. Em 2001 defendi esse doutorado. Logo depois apareceu um concurso para professor na Universidade Federal de São Carlos. Eu prestei esse concurso, passei, e aí no comecinho de 2002 eu já entrei como professor lá na UFSCar. E estou lá desde então, já são quase 19 anos dando aula. Pô, excelente. E nessa sua trajetória, quando é que entrou o libertarianismo nela? Quando é que... Então demorou muito. Verdade, a maior parte da minha vida eu fui um senhor bovino gadoso exemplar, né? Padrão. Todos nós somos culpados desse crime. Mas no meu caso, acho que foi até pior, porque desde 89, quando foi a primeira vez que eu votei, até 2001, eu votei no PT de vereador até presidente da República, em todas as eleições. Então, quer dizer, terrível. Quando o Lula entrou, enfim, eu já vi de cara que tinha me iludido e percebi que o caminho não era aquele. Mas aquela história, né? Não sabia qual que era a alternativa. Não tinha muita opção. Então, no máximo, votar contra alguma coisa, votar contra alguém. Eu acho que isso é um ponto que a gente encara, né? Que você olha para os políticos assim, caramba, ok, eu não gosto do PT, mas quem, caramba? Pois é, exatamente. Então, eu fiquei também muitos anos nessa fase de não saber o que fazer. Mas aí, em 2015, foi a pior fase da minha vida nesse sentido, né? Cheguei ao ponto mais baixo, eu fui para a extrema esquerda total. Me tornei filiado ao Partido Novo. Aí foi terrível. Aí cheguei ao ponto mais baixo da minha vida. Fiz aquelas campanhas ridículas de você conhece o Novo na rua. Fiz reunião com os apoiadores, com os filiados. Enfim, terrível. Mas, enfim, pouco tempo depois percebi que também não era o caminho aquilo, né? Que não ia sair nada daquilo. E aí, isso é uma coisa, aí por volta de 2016, 2017, começaram a aparecer nas minhas redes sociais algumas postagens com essa abordagem mais libertária, anarcocapitalista, não tinha a menor ideia do que era aquilo. Quer dizer, na minha bolha, eu jamais tinha tido contato com o anarcocapitalismo e com o libertarianismo. Certo. Naquele primeiro momento que eu vi aquelas coisas, achei ridículo, utópico, vou deixar de seguir esses caras, não faz sentido nenhum. E as coisas começaram a aparecer mais frequentemente, comecei a prestar mais atenção naquilo, comecei a ler,
comecei a ficar mais simpático à ideia, ou pelo menos menos restritivo, né? Menos refratário a essa ideia. Agora, a grande virada, digamos assim, foi quando eu assisti a um vídeo do Rafael Lima. Naquela época, ele ainda era um libertário melhor. Libertário raiz, né? E foi justamente aquele vídeo do Estado da Escravidão, que depois ele renegou, ou que recentemente ele renegou. E nesse vídeo, quando ele falou o imposto é roubo, o Estado é uma gangue, foi assim, uma espécie de uma epifania, uma revelação. Naquele momento, tudo fez sentido para mim. E mudou minha vida. Na verdade, esse vídeo dele mudou minha vida. É uma pena que ele tenha renegado esse vídeo, né? E até renegado muitas coisas do que ele falou no passado. Eu fico bem triste com isso. Mas paciência. Eu tenho essa dívida de gratidão com ele, mas, por outro lado, hoje em dia, já nem mais acompanho. E, enfim, paciência. Acho uma pena. O Rafael, ele tem uma importância enorme no libertarianismo, né? Ele trouxe muita gente para isso mesmo. E eu entendo que ele tem uma estratégia um pouco diferente da nossa, mas realmente é um pouco decepcionante isso. Né? Quanto à estratégia, nem me incomoda tanto. Agora, algumas coisas, por exemplo, como ele tentou reescrever a história do libertarianismo num artigo lá no Mises, aquilo foi muito ruim. E especialmente agora na fraudemia, com essa posição dele, aí acabou. Isso realmente é uma coisa que foi... Para mim foi inaceitável isso. E culminando, então, com essa rejeição ao vídeo do Estado da Escravidão que ele mesmo havia feito. Um dos melhores vídeos dele, Exatamente. Né? Impressionante mesmo. E me fala um negócio, e falando do canal Ancapsu, que você tem colaborado sempre com a gente lá desde o início, né? Desde bem no início do canal. Como é que você conheceu o Ancapsu? Como é que foi isso? Olha, então, acho que em janeiro de 2018, teve lá em São Paulo uma conferência anarcocapitalista, que foi excelente, o Cogos foi, o Porto, os Quiocas e tal. E a gente foi, né? Eu e minha esposa fomos a essa conferência. E aí, conversando com o pessoal, alguém falou, tem um canal super legal chamado Ancapsu, os caras comentam a teoria, tem uma musiquinha de fundo super legal, tal. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar do canal. Por quê? Porque acho que naquela época você tinha parado o canal, né? Foi. Eu parei um período grande. Então, foi numa época que você tinha deixado o canal na geladeira ali, mas enfim, então... Quando cheguei em casa, eu já fui procurar, achei e fiz uma maratona. Assisti a todos os vídeos teóricos seus, achei fantástico, salvei todos, para caso o canal sumisse e tal. E achei que nunca mais ia ver nada ali. Até que um dia, de repente, apareceu um vídeo seu, acho que era você refez um vídeo sobre a justiça, alguma coisa assim, não era? Foi, eu refiz os primeiros vídeos. E aí, quando você refez e republicou esses vídeos, fiquei contente, né? Deu um sinal de vida ali e tal. E aí, tudo bem, mais um tempo sem nada, depois apareceu outro e outro. E aí, chegou uma hora que você retomou de vez, né? O canal. Foi. Quando você retomou de vez, eu passei a acompanhar e já apoiar. E tô lá desde então. Quando você abriu essa questão das colaborações, procurei colaborar também da melhor forma que eu podia. E foi assim que eu conheci. Foi porque alguém me falou nessa conferência anarcocapitalista. Legal, bacana. E essa ideia de participar do canal, coisa e tal, é legal, né? Porque se enquadra bem como é que é o libertarianismo, como é que é a proposta libertária de uma sociedade, né? Na verdade, foi uma coisa revolucionária. Essa ideia aí que você teve de descentralizar o canal foi revolucionária, né? Genial. No começo, eu fiquei bem receoso com isso. Eu fiquei bem descrente. Por quê? Porque eu achei que os vídeos seus estavam num nível muito alto e que as outras pessoas não iriam conseguir manter esse nível. Sim. Os vídeos seriam mais fracos, né, em todos os sentidos. Agora, isso não aconteceu, ao contrário, né? Você revelou muita gente ali, um pessoal muito bom. É bom por vários lados, né? De um lado, você tem mais gente para trabalhar, para produzir conteúdo, e você expande também, ensina as pessoas a fazer isso, que eu acho que é uma coisa excelente. E isso vai gerar frutos. Então, por exemplo, se você não tivesse feito isso, eu não teria me aventurado nesse meu canal agora, pequenininho, entendeu? E talvez outros não tivessem. Você mostrou o caminho para gente, para isso, né? A primeira vez que eu escrevi um texto lá para o Ancapsu, eu estava com muito medo, né? Inseguro de escrever alguma coisa, tal. Aquele texto sobre Honeyland, aquele documentário. Eu lembro. Você lembra disso? Muito legal esse. Então, muito eu escrevi, mas não sabia se mandava, se não mandava. Aí você acabou me estimulando, tal. Não, manda aí. A resposta foi legal. E a partir daí, fui perdendo a insegurança, né, para escrever. Legal. Porque essa é a ideia principal, né? Porque, assim, você ter um canal libertário no YouTube é sempre arriscado, né, gente? Sim. Porque a qualquer momento o YouTube pode chegar lá e botar o pé na porta e acabou, meu canal vai embora. A grande questão é muito mais importante você ter uma comunidade, um monte de canais, um monte de gente produzindo conteúdo, que aí você garante, cara. Não vai, pode me derrubar? Pode, mas não vai derrubar todo mundo, entendeu? Dificilmente, não tem como. né?
Agora, uma coisa que eu sugeriria a quem estiver inseguro ainda, como eu estava no começo, é que aproveite esse espaço, né? Então, se alguém escrever alguma coisa, acha que está legal, que vale a pena ser considerado, que mande lá para a gente. Se tiver problemas, a gente vai identificar os problemas, né? A pessoa pode melhorar. Lógico. Mas, enfim, é importante que as pessoas aproveitem esse espaço que você está dando. Mesmo com eventuais medos, inseguranças. Eu também peço desculpa ao pessoal, que às vezes muita gente manda o vídeo, o texto, e acaba não saindo. Mas é porque realmente, assim, tem uma série de etapas, demora. Às vezes não sai, às vezes tem duplicidade, né? Duas pessoas mandam um texto muito parecido sobre o mesmo assunto, aí não tem jeito. Né? E além disso, alguns textos têm problemas sérios e não podem virar vídeo, né? Então, quer dizer, também é importante essa história de aprender a escrever, né? Do texto tem um começo, meio e fim, tem uma lógica interna ali. É bom que a pessoa vai até já aprendendo isso também, que é um conhecimento para a vida. É uma habilidade que ela vai usar sempre. Para tudo, exatamente. Sintetizar o conhecimento e passar a informação é uma coisa muito difícil. Então, treinar essa habilidade, que vai ser usada em muitas etapas da vida da pessoa, vale a pena. É isso aí. E com relação à via política, a gente estava falando do Rafael, né? Lá, do Ideias Radicais, coisa e tal. Eu já falei para todo mundo que eu não tenho nada contra a via política. Eu acho que você apoiar candidato não tem nada demais, né? Assim, como você falou, é um pouco o jeito como ele faz, mas qual é a sua posição disso? O que você acha dessa via política? Então, olha só, em relação a essa participação ativa, eu acho muito difícil um libertário se envolver com a política e sair incólume, né? Por quê? Porque a política é o núcleo do Estado, é o umbigo da besta, é a potestade do mal mesmo. Então, enfim, eu acho muito difícil alguém não ser chamuscado se envolver diretamente com a política. Tem uma frase do Nietzsche que eu acho muito boa para descrever isso, né? Então, ele escreveu certa vez o seguinte: quando você luta com monstros, tome cuidado para não se tornar um deles. Porque quando você olha para o abismo por muito tempo, o abismo também olha para você. É verdade. Então, quer dizer, a chance desse abismo te engolir, né, de você virar um monstro também, é muito grande. É aquele negócio, o político, a pessoa que entra na política, ou ela acaba absorvendo um pouco da política e faz alguma coisa, se ela se mantiver íntegra, se for um libertário íntegro, não vai conseguir fazer nada. Não vai conseguir fazer nada. Porque o governo não vai deixar ele. A estrutura da coisa é contra isso. Ela quer crescer, ela quer mais gente, vai mais ser poder. Simplesmente um organismo alienígena que vai ser expulso do hospedeiro. Né? E aí, o outro lado é você começar a entrar no sistema. Aí você corre esse outro risco, porque aí você vai virar parte do sistema. Vai virar parte. Não tem jeito, você acaba virando... Tá. Agora, em relação a essa participação mais passiva, essa coisa mais defensiva, eu acho compreensível. Eu acho compreensível que as pessoas procurem minimizar o número de chicotadas que elas vão levar, ou a força, né, com que elas vão ser dadas e tal. Agora, embora eu ache compreensível, eu não considero uma boa estratégia. Entendo. Eu prefiro me distanciar da política, me envolver com outras coisas, investir esforços em outras estratégias, né? Eu prefiro isso, tá? Enfim, quem quiser se envolver passivamente, eu entendo, acho compreensível, mas da minha parte, estou fora, não perco tempo com isso. Você está pensando em votar essas eleições? Pelo amor de Deus, né? Eu não sei... Nossa, eu nem tive nenhum contato com os candidatos, não vi nada de propaganda eleitoral. Tá triste. Ignorei completamente. Em São Paulo está pior ainda, né? Você viu? Chorar quando você viu os candidatos. Exatamente. Enfim, não tem o que fazer. Enfim, e é melhor fazer qualquer outra coisa que não votar. Eu não vou perder tempo com isso. Perfeito. E a gente entra também naquele caso da fraudemia, né? Dessa doença maluca que o nego inventou aí do nada, que foi, como a gente estava falando, eu acho que foi um problema do Partido Novo. Partido Novo, assim, eu como você, eu fui do Partido Novo, fui filiado, contribuí, coisa e tal. Tinha saído já um pouquinho, mas eu achava que era uma ideia legal. De repente os caras conseguem alguma coisa, né? Mas, cara, a posição do partido nessa fraudemia... acabou para mim. Foi para fechar o caixão, né? Foi inaceitável. A fraudemia foi a cereja do bolo, mas se você pensar, tem outras coisas também, né? Regulação de criptomoedas, essa questão do porte das armas agora, a questão do tráfico de drogas e tal. Então, se começar a cavar, tem muita coisa ruim ali. Eu não acho surpreendente, na verdade, entendendo depois como era o partido, eu acho até bem compreensível que eles tenham essas posições, né? Entendo. É uma pena. Agora, em relação à fraudemia, ela não me afetou
financeiramente, porque eu sou um parasita público, então meu salário cai religiosamente no dia 1º, tal, sem nenhum problema. É uma maravilha. Uma maravilha. Mas, pessoalmente, afetou, acho que como todo mundo. Por quê? Porque algumas coisas que a gente gostava de fazer, a gente não faz mais, ou não pôde fazer. A pior coisa foi que nós iríamos para a Europa ver o sobrinho da minha esposa, né, que nasceu, e não pudemos. Então, isso foi muito ruim. Foi uma frustração bem grande nesse sentido. Não tem nem previsão, né, de quando isso vai normalizar. Então, na minha opinião, não vai normalizar nunca. Quer dizer, uma vez que o gado aceitou isso daí, vai ser assim para sempre. Qualquer gripezinha vai ter essa moda de novo, né? E aí a minha principal decepção com essa fraudemia foi a passividade com que as pessoas aceitaram tudo isso. Para mim, quer dizer, eu sabia que o pessoal era gado, mas tão gado assim foi uma coisa surpreendente. Isso me surpreendeu bastante e me decepcionou. Se você vê os meus vídeos de março, eu até esperava que assim, no início, nas primeiras semanas, você está assustado, é natural, você, né? Sim. Eu esperava, mas eu achava que o pessoal ia acordar em algum momento. E, cara, e até agora, o pessoal usando máscara para tudo. Exatamente, a máscara é o símbolo dessa obediência, né, dessa ignorância. Não faz o menor sentido. Para mim é inaceitável, isso, humilhante. E já se passaram 7 meses e as pessoas não acordaram. E, na minha opinião, elas não vão acordar nunca. Essa narrativa vai ser imposta e daqui a muitos anos ela vai ser vendida como uma grande conquista. Uma grande conquista, de uma doença que matou 0,07% de pessoas cuja média de idade era 78 anos com 2 comorbidades. Puta, brincadeira, né, cara? Inacreditável isso. Realmente, cara, não dá para entender isso. Agora, por outro lado, teve um aspecto positivo, que foi o seguinte: nós conhecemos muitos libertários nessa fraudemia. Então, nós nos aproximamos de muitos libertários, né? Isso foi legal. O pessoal que está aqui assistindo, a gente se conheceu pessoalmente, conheci o Cogos pessoalmente também, o Porto, enfim. Legal. Isso foi muito legal. Uma coisa boa da fraudemia foi essa. Uniu mais a pessoa, uniu mais o pessoal que viu a coisa. Por um lado, eu removi fisicamente os socialistas da minha vida, mais ainda, e me aproximei dos libertários. Legal, bacana. E foi nesse meio tempo também que você lançou o seu livro, né? Foi. A gente está aqui com o livro do Marco Batalha, não sei se vocês estão vendo aí, beleza? O Ambientalista Libertário. Fala sobre esse livro, como é que surgiu essa ideia de falar isso, de fazer esse livro? Olha, mais ou menos em 2018, finalzinho, começo de 2019... eu decidi que seria importante falar para um público mais amplo, quer dizer, além daquele para o qual falava normalmente, que era basicamente público acadêmico, né? Queria escrever uma coisa para um público mais amplo. Eu achei que seria importante falar sobre o ambientalismo dentro dessa ótica austro-libertária. Por quê? Porque existe uma demanda legítima pela conservação da natureza, né? Evidente. As pessoas gostam de ficar próximas da natureza, nem que seja pela beleza estética apenas. A gente percebe isso quando tem algum desastre ambiental, né? Um derramamento de óleo, uma queimada, uma extinção de uma espécie. Então, quer dizer, existe uma demanda legítima pela conservação da natureza. Mas essa demanda legítima foi sequestrada pela extrema esquerda. Então, hoje em dia, o ambientalismo é usado como uma forma de aumentar o controle social, né? De transferir mais poder dos senhores bovinos gadosos para os reis do gado. E eu achei que eu poderia falar sobre isso, já que esse tema está mais ou menos relacionado com a minha área de atuação profissional. Na verdade, eu senti que era uma missão, que eu precisava fazer isso. É um tema muito recorrente. Eu que vejo o pessoal perguntando nos vídeos lá do canal, o pessoal tem essa dúvida realmente, né? Tem. É aquilo que você falou, o pessoal encara o ambientalismo quase como uma coisa oposta, né? Como... Sim. Eles dão como favas contadas que os recursos naturais não podem ser privatizados, né? Que eles devem ser socializados. Agora, quando isso acontece, tem todos aqueles problemas que nós já sabemos. Aquela questão da tragédia dos comuns, especialmente, né? Então, basicamente, quando você socializa os recursos naturais, você cai nessa tragédia dos comuns. Então, e só para relembrar, né, o pessoal, o que é essa tragédia dos comuns? É quando os recursos não são de ninguém, quando eles são considerados de todos, e não há nenhum incentivo para que eles sejam consumidos de forma criteriosa, né? Ao contrário, para que eles sejam consumidos à exaustão. Isso que acaba acontecendo.
A gente pode pensar naquele exemplo, que eu até dou no livro aqui, daqueles hidrômetros. Então, certamente você se lembra dos prédios mais antigos, que tinham os hidrômetros, aqueles aparelhinhos que mediam o consumo de água, né? Eles eram socializados, era um só para o prédio inteiro. E sempre dava briga em condomínio por causa disso, né? Alguns gastavam mais água, outros menos. Qual a saída aí no caso? Privatizar esse consumo. Então, hoje em dia, cada apartamento tem o seu hidrômetro e paga só o que gasta. Problema resolvido. O incentivo fica correto. Cada pessoa tem incentivo para economizar o recurso, não gastar demais. E paga o que gastou. Sendo que antes, quando o negócio era socializado, o incentivo era para quê? Para gastar à vontade. Porque o vizinho ia ter que pagar, né? O que ele gastasse a mais. Então, azar. Fazia pouca diferença se você economizasse ou gastasse demais, porque ia dividir por todo mundo, no final fazia zero diferença. Pois é, então o que eu argumento aqui no livro é justamente isso, né? Quando os recursos são privatizados, os incentivos são corretos, para que eles sejam usados com parcimônia, para que eles sejam conservados de fato. E estudando economia austríaca, a gente sabe que isso faz sentido, né? Isso faz sentido. É verdade. É aquela ideia justamente que a economia é a grande rede neural, é a grande coisa de alocar os recursos da forma mais racional possível em um dado momento. E de acordo com a necessidade do ser humano. Exatamente. Que no final das contas é o que importa. No final é o que importa. Né? Porque esse é outro ponto importante também, né? Quer dizer, a preservação ambiental é só uma das nossas demandas. Há várias outras. E ela não é a primeira. E não é nem a segunda, e nem a terceira. Então ela vai estar, sei lá, em quinto, sexto lugar. Tem outras coisas mais importantes. Quando alguém pede para que, sei lá, uma floresta seja conservada, que o governo conserve tal coisa e não faz nada, né, de concreto nesse sentido, ela está simplesmente pedindo para que os fuzis estatais sejam usados para roubar a população, na esperança de que parte daquele dinheiro seja usado para conservar a tal da floresta, né? Além de antiético, a chance disso funcionar é nenhuma. Né? É verdade. Inclusive, uma outra coisa importante que eu falo aqui no livro é o seguinte, que, na verdade, a principal razão para que os recursos naturais sejam privatizados é a questão ética, antes de mais nada. Sim. Então, todo o livro pode ser resumido a isso. Você dá um exemplo também, acho que isso foi no seu vídeo que você falou sobre isso, sobre aquele Mar de Aral. Mar de Aral, exatamente. Um exemplo muito bacana. Um exemplo bem didático de como o Estado destrói tudo. Né? Eles conseguiram transformar um lago enorme que abastecia 1/6 da União Soviética com peixes em um deserto. Basicamente porque os caras resolveram desviar o curso dos rios para irrigar as plantações no entorno do lago. E deu tudo errado, né? Planejamento central, meu amigo, não tem jeito. É só questão de tempo até dar merda. A gente sabe, de novo, praxeologicamente, que vai dar errado. Não tem jeito. Não. E a lição não é aprendida, né? Porque você vê que aqui no Brasil também estão fazendo aquele desvio do São Francisco lá, não sei o que lá, jogando água para não sei aonde, que, pô... Não é aprendida e, na verdade, é muito difícil que as pessoas sequer entendam que esses recursos naturais deveriam ser privatizados. Assim, elas simplesmente não entendem isso, não tem jeito. Quer dizer, o paradigma estatal é tão forte que elas não conseguem entender nem a questão ética, nem a questão econômica, e nem a questão utilitarista também. E me fala uma coisa, como é que é ser um libertário numa universidade federal? Como é que... Então, dá para responder essa questão de várias maneiras, né? Então, primeiro a gente pode pensar no seguinte, se um libertário pode trabalhar numa universidade pública, por exemplo, a meu ver, pode. Por quê? Porque existe uma demanda legítima por educação, né? Por ciência também. Então, quer dizer, a atividade em si não tem nenhum problema. Comigo lá, sendo professor, nenhum centavo a mais está sendo roubado da população. Fato. Estivesse eu lá ou outra pessoa, ia ser a mesma coisa. E se eu não estivesse, muito provavelmente seria um socialista lá qualquer, né? A chance disso acontecer seria muito grande. Então, quer dizer, nesse sentido, não vejo nenhum problema de eu estar lá sendo um libertário. Esse pensamento eu já falei até para todo tipo de emprego público, porque, na verdade, você sair do emprego público não quer dizer que você está diminuindo o Estado, porque o Estado vai botar outra pessoa no lugar lá, vai fazer zero diferença no final das contas. E pior, vai botar um socialista no lugar que vai... Pior ainda, vai piorar a situação. O que a gente está fazendo é tirar dinheiro do Estado, né? O que limita o Estado é a capacidade de arrecadação, né? Não de gasto. Então, quanto mais dinheiro eu puder tirar do Estado ali, melhor. Isso daí. Agora tem outro aspecto também, né, que pode ser considerado.
essa questão da perseguição. Muitas vezes as pessoas perguntam isso, né? Se tem perseguição e tal. O ambiente em si é muito socialista mesmo, é terrível. Talvez um dos mais socialistas que a gente possa encontrar. E, de fato, não é fácil trabalhar nesse ambiente, né? Por enquanto, até hoje, eu não sofri nenhuma perseguição, né, mais séria, mas também não é impossível que isso aconteça. A tendência é, quando a pessoa começa a ter mais exposição, ela começa a ser mais perseguida. Quanto maior for a exposição dela para o público em geral, mais perseguida ela vai ser. Teve um caso que aconteceu anteontem até, daquele Marcelo Hermes Lima. Ele é presidente dos Docentes pela Liberdade. Ele é lá de Brasília, tá? Da UNB. Legal. E ele foi ameaçado de morte por um desses militantes aí, né? Cara, fascistas da Antifa e tal. Aquela coisa, né? Eu sei onde você mora, eu vou te pegar, vou matar você, a sua família. Quer dizer, é uma coisa terrível, né? Você receber uma ameaça dessas. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Espero que não aconteça nada com ele. Comigo nunca aconteceu nada nesse sentido e espero que não aconteça também, né? Agora, a gente pode pensar nos alunos também, né? Como é que é para um aluno libertário estudar nesse ambiente? Não é fácil também. Eu entendo que muitos preferem ficar mais quietos, né? Mais nos seus cantos ali para não se expor tanto, para minimizar esse tipo de perseguição. Por outro lado, se você pensar o número de extremistas é muito pequeno, porque eles são muito bem organizados e barulhentos, tá? A maioria vai no embalo desses caras, mas também tem muita gente que discorda. Mas isso nem é novidade, tá? Eu, quando fiz faculdade, eu não era libertário ainda. Eu me considerava minarquista. Eu achava que o Estado tinha que ser mínimo, coisa e tal. E na faculdade, lá na UFRJ, assim, eu logo percebi que não tinha ninguém com isso. Assim, a visão do pessoal lá é de pouco esquerda para muito esquerda. Sim, exatamente. Então eu optei por, durante a faculdade, eu não falava de política, né? Eu acho que muita gente faz isso, no final das contas, abre mão desse negócio. E é uma saída, né? Não tem jeito. Sim, é uma saída, porque nem adianta você tentar falar, eles não entendem. É como se você falasse outra língua, eles nem entendem o que você está falando, né? Agora, uma coisa interessante também, quando eu publiquei esse livro aqui, várias pessoas me escreveram falando: pô, nem sabia que existia um professor de Universidade Federal libertário, né? Eu também sou. E muitos relatando que se sentiam sozinhos, que se sentiam, sei lá, não representados, alguma coisa nesse sentido, né? E foram muitos mesmo, assim, entendeu? Ou seja, também tem muita gente que está nesse negócio, se esconde, não fala, justamente porque não quer causar confusão, né? Tem essa espiral do silêncio, né? Mas o número de pessoas do nosso lado, digamos assim, não é tão pequeno assim. Tem muita gente e está aumentando. Legal. Então, eu percebo isso também, que a cada ano aumenta esse número. Tem mais alunos que vêm me procurar para conversar sobre esse tema. Pô, excelente. Muito bom isso. Sabe que o meu irmão foi professor universitário também. E ele também tinha uma visão mais de direita, minarquista. Ele não é libertário, mas é minarquista. E ele saiu da universidade, ele não aguentou, não. Ele sofreu uma perseguição maluca lá, porque ele era coordenador da área de ciência da computação. Eu não vou falar mais detalhes para não ficar também tornando pessoal a coisa, mas ele, no final das contas, ele... Então, aí vem um terceiro aspecto que a gente pode mencionar aqui, que é o seguinte: embora eu não tenha sido perseguido, hoje em dia, para mim, trabalhar na universidade é uma coisa infernal, quase. Por quê? Porque uma vez que você entende o que é aquilo, você vê que não tem como funcionar. Quer dizer, os incentivos são todos errados, né? Tá tudo errado ali. Isso é uma coisa que você vê, né? Assim, não é que é aquela coisa assim, se botasse um administrador direitinho, faria... Não tem como. Não tem como, é impossível. Antes de eu me tornar libertário, eu tentei. Quer dizer, eu fui coordenador de pós, de graduação, chefe de departamento, essas coisas todas. Você não consegue fazer nada. Tem esse, digamos, um estado profundo por trás ali também, que não te deixa fazer nada. Então, os incentivos são todos errados, né? Ou seja, hoje em dia eu estou no limite da minha paciência. Eu precisaria de mais 20 anos para me aposentar, alguma coisa assim, e eu não vou aguentar. Você não tem nenhuma chance de aguentar esses 20 anos, né? Ou 17, alguma coisa nesse sentido. Então, o que eu posso dizer é o seguinte,
que algum dia eu vou gravar um vídeo cujo título vai ser Deixei de ser um parasita público. Eu posso te fazer essa promessa aqui. Isso vai acontecer não sei quando, mas algum dia isso vai legal. acontecer. Bacana, bacana. Sabe que, de certa forma, eu fiz uma coisa parecida também, né? Eu abandonei a área do direito. Assim, eu não trabalhava, mas o direito, infelizmente, não é por natureza ligado ao Estado, mas hoje em dia é praticamente isso. Esse justpositivismo é extremamente ligado ao Estado. O Estado sequestrou a justiça totalmente, né? E eu também sentia mais ou menos isso. Eu não aguentava mais aquele negócio de você ir no fórum, fazer aquelas coisas lá que, pô... Sem sentido nenhum. Sem sentido nenhum, com aquele monte de gente que não quer fazer nada, tá? Fica só enrolando ali, e caramba, e você sabe que aquilo não resolve o problema, porque o grande adversário é o governo. Sim, a verdade é essa, grande parte das ações é contra o governo e você perde, não consegue, né? É uma coisa complicada. Pois é, no caso das universidades, você vê um monte de curso sendo criado que não seria necessário, né? Por um lado. Por outros, que seriam necessários também não são. Alunos investindo tempo numa carreira e depois eles não vão ter emprego naquela carreira. Professores dando aulas ruins e tudo bem, não faz a menor diferença. Enfim, então é terrível, terrível. Essa é uma das coisas que eu acho mais chata. Você vê, nos Estados Unidos tem muito essa discussão, porque lá, como a educação você paga via empréstimo, né, o pessoal vê esse problema. Não é que o problema não existe no Brasil. No Brasil existe, só que, na verdade, como não é o aluno que paga a coisa, fica diluído, né? Mais diluído, mas é o problema do pessoal que faz a carreira que não tem demanda no mercado. Exatamente. O cara gasta 6 anos da vida dele numa faculdade pública que, tudo bem, ele não está pagando, mas a sociedade está pagando. É muito caro. Para fazer um negócio de, sei lá, moda. Que eu não tenho nada contra a moda, eu acho que é uma coisa excelente, só que é um mercado muito menor do que... E não tem como o Estado saber o tamanho desse mercado, é impossível, né? Então, certamente vai ter gente a menos ou a mais sendo formada nessa área. Por exemplo, eu tenho muitos ex-alunos que gastaram 4 anos na graduação, depois mais 2 no mestrado, mais 4 no doutorado, fizeram mais um pós-doutorado, um outro pós-doutorado, e aí com quase 40 anos eles descobrem que não tem emprego para eles, entendeu? E aí perderam a vida deles. Eu tenho nessa história. Alguns colegas de faculdade também que entraram nisso, porque eu estudei na FRJ e depois, anos mais tarde, eu acabei sendo convidado para dar uma disciplina lá no mestrado, como professor convidado, né, externo. E aí eu reencontrei caras que estudaram comigo e nunca saíram da faculdade. Assim, o cara formou, aí fez mestrado, fez doutorado, fez pós, não sei o que lá. Profissional. Aí conseguiu entrar como professor na própria universidade. O cara a vida inteira. A vida inteira ali. De certa forma eu também. Eu fui direto, né? Da graduação, já entrei na universidade como professor e estou lá até hoje. É bem limitante nesse sentido, né? Pois em algumas áreas mais do que em outras, né? Porque, por exemplo, a questão do direito. O direito se encontra muito problema desse tipo, porque o direito é uma disciplina que na teoria é uma coisa, na prática é outra totalmente diferente, meu amigo. Assim, é lógico, você tem que saber a teoria da coisa, mas na hora que botar aquilo na prática... E aí cai nesse negócio. Você acha que hoje em dia ainda vale a pena para um jovem entrar na faculdade, encarar uma faculdade 5 anos, 4 anos? Então, olha, responder isso seria muita responsabilidade, né? O que eu posso falar é o seguinte: o que eu faria se tivesse 20 anos hoje, ou 18? Eu jamais entraria numa universidade hoje, se eu tivesse nesse início da vida profissional, assim. E por que isso? Pelo seguinte, eu estava lendo um artigo que diz o seguinte, se você pegar todos os bebês que estão nascendo agora, 4/5 deles, 80%, vão trabalhar em profissões que não existem hoje, que sequer existem hoje. Ou seja, o mundo está mudando muito rápido, né? Exponencialmente. E por essa natureza paquidérmica das universidades públicas, elas não têm como acompanhar essa mudança. Então, essa defasagem, que já é grande, vai aumentar cada vez mais. E mesmo hoje, assim, o que você vai usar de fato daquilo que você viu na universidade é muito pouco, né? Você vai aprender na prática, como você comentou agora com direito, quando for para o mercado de trabalho. Então, se eu tivesse 18, 20 anos prestes a entrar numa universidade, eu não prestaria nada, procuraria me educar de outra forma, remotamente ou com um contato bem direto e prático mesmo em alguma coisa,
escaparia disso. Tá? Eu acho que as universidades, como nós conhecemos hoje, elas estão fadadas ao fracasso, assim, à irrelevância. Elas vão se tornar irrelevantes em poucos anos, é o que eu imagino. Até porque você vê, por exemplo, a área de informática, que é uma área muito dinâmica, né, que cresce bastante, e você vê justamente isso. Hoje em dia vale muito mais o cara ter um diploma do certificado da Sun sobre Java, não sei o que lá, do que ter o diploma da faculdade. E sem contar que, em muitos casos, né, a demanda pela faculdade é artificial, simplesmente porque o Estado exige aquele papelzinho lá impresso chamado de diploma. Né? O caso de direito é pois é, então. 100%. Não que haja uma exigência real por aquela coisa, aquele processo todo. Né? Então eu vejo isso, eu vejo que em poucos anos as pessoas nem mais vão cogitar fazer faculdade, ou muitas delas, né, nem mais vão cogitar fazer faculdade. Hoje em dia tem essa ideia, né, de que você precisa fazer faculdade para vencer na vida, para ter um bom salário. Muitas pessoas têm isso ainda. Eu acho que essa mentalidade está com os dias contados. É verdade. Eu concordo contigo nisso. E me diz um negócio, como é que você vê a evolução da coisa daqui para frente? Ou seja, você acha que com essa fraudemia, por exemplo, quando é que voltam as aulas? Quando é que você acha que vai ter aula presencial de novo ou não vai ter nunca mais? Então, a minha expectativa é que nunca mais tenha, entendeu? Eu acho que eles criaram uma armadilha para eles mesmos, inclusive, eu tenho essa impressão tão grande que eles não têm como sair, a não ser que admitissem toda a farsa, e eles não vão fazer isso. Então, enfim, olha, eu não tenho a menor ideia. E se tiver aula presencial, vai ser como naquele episódio do South Park, né? Aquela coisa bem caricata e ridícula mesmo, com as pessoas distantes umas das outras, com máscara, vidrinho. Coisa de acrílico. Exatamente. Na frente. Realmente. Enfim, espero estar errado, mas a minha expectativa é essa. Assim, né? Cara, Marco, foi muito legal falar contigo aqui, muito bacana a entrevista, você está de parabéns. Pessoal, não deixe de comprar o livro do Marco. Onde é que acha o seu livro? Não, isso que eu vou falar é o seguinte, ó. Quem quiser baixar esse livro pode entrar no Instituto Rothbard e procurá-lo, tá? Se vocês digitarem no Google Instituto Rothbard, Ambientalista Libertário, vão achar, né? Vão cair nesse livro aí. Ele está disponível gratuitamente em PDF, em EPUB e em MOB. Quando eu escrevi o livro, eu coloquei já em domínio público, então pode copiar à vontade, pode modificar, pode distribuir, está liberado. Eu imprimi só algumas cópias físicas, né, para dar para alguns amigos, alguns familiares, tal. Acho que foram umas 50 cópias. E essas daqui são as últimas, tá? São as 3. Caramba. Então, qual que é a minha sugestão, Peter, se você concordar? A gente fazer alguma promoção para dar para o pessoal esses 3 livros. Seria ótimo. A gente precisa pensar no quê, não sei o quê, mas vamos pensar. Tem outra coisa também que eu descobri agora. É proibido fazer sorteio, a rigor. Né? O Estado nos proíbe de fazer sorteio. Então, a gente não vai fazer sorteio, mas a gente pode, sei lá, presentear algumas pessoas que demonstrarem interesse. Beleza, a gente vai pensar em alguma coisa. Pensa alguma coisa aí de tranquilo que a gente vai pensar. Nas nossas redes. Superchats aqui, ó. O Manifesto 38 mandou: vida longa, meus heróis. Pô, esse cara é fera, hein? Esse cara é fera. O João Paulo Cruz Araújo mandou R$20. Peter, no Discord te ofereci um encoder. Quero doar. O encoder serve para isso. A live funciona mesmo com internet ruim. A internet estava com a conexão horrorosa. Beleza. Usa 2 internets simultaneamente ou mais. Me manda um e-mail, João Paulo Cruz Araújo. Vou mandar, João Paulo. Pode ter certeza. Eu estou precisando mesmo. Excelente. Miguel Pereira mandou €1, que se formos olhar, né, daqui a uns 10 anos vai estar valendo o quê? Uns R$50. Ana Carolina Miyamura mandou elogio sincero, R$50. Opa, obrigado. A gente vai se encontrar com ela daqui a pouco. E o Ancaptor mandou R$10. Taxa de mortalidade de 0 a 19 anos é 200 vezes menor que de pessoas acima de 60 anos. Fechar as escolas é genial. Sucesso no canal, Marco, e quem puder, vê o meu também. Ele é parceiro também, um abraço para ele. Excelente. Bom, gente, então é isso daí. Muito obrigado a todo mundo que participou aí. A equipe nossa aqui, uma equipe nova. Hoje estava uma equipe grande aqui para... Profissa o negócio, hein?
Aí, pessoal, chega todo mundo aí, pô. Desce todo mundo aí. Bota na frente aí. Quem vai encerrar o stream? Eu vou esse fechamento aí. Vamos lá. Aí, galera. Então, um grande abraço pra vocês aí. Faltou aí alguns que estão atrás das câmeras aí, né? Pô, mas aí. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Tchau, e até a próxima. Até o encontro mais tarde, né? Daqui a pouco eu mostro mais.